Olá pessoal do canal de Radiologia, hoje a gente vai discutir um caso que fala sobre colangite esclerosante primária e dentro daquele conceito que eu utilizo muito nas minhas apresentações, passar para vocês o que a gente pode extrair de informação, do método de imagem para os médicos solicitantes. Então tratava-se de paciente masculino, 34 anos, portador de retocolite ulcerativa e colangite esclerosante primária. Tá? Essa associação é muito frequente, a doença mais associada à CEP é a retocolite ulcerativa idiopática. E tinha uma evolução de mais de 10 anos, ou seja, não era uma doença inicial. Teve relativa estabilidade da retocolite ulcerativa, entretanto, apresentou piora progressiva de achados inflamatórios das vias biliares, sejam eles aspectos de imagem quanto aspectos sorológicos. Então vamos a essa imagem. Então foi feita uma colangio-ressonância desse paciente, vou mostrar aqui inicialmente para vocês no plano coronal, tá? E já gostaria de mostrar para vocês um padrão que é usual da colangite esclerosante, de hepatopatia crônica. O interessante, gente, é que habitualmente as hepatopatias elas não têm especificidade diagnóstica muito elevada sob o ponto de vista de imagem, ou seja, há muita superposição da hepatopatia por vírus C, por vírus B, por álcool e por outras situações, hemocromatose, etc. Entretanto, na situação da colangite esclerosante primária, ocorre um fenômeno de hipertrofia e vicariância de algumas áreas segmentares, subsegmentares e de mais de um segmento, e um comprometimento crônico de atrofia, de doença em outras áreas. A esse crescimento, esse padrão assimétrico de comprometimento da doença, a gente remete muito à etiologia de colangite esclerosante primária. Então, apesar de eu não gostar muito da caracterização etiológica, quando eu vejo esse tipo de padrão, eu sugiro a possibilidade de colangite esclerosante. Obviamente tem que bater com dado clínico e dado laboratorial. Então a gente observa uma área aqui de vicariância, tá? Mais centrada ali próximo à região hilar, tá? E uma área e o restante do órgão apresentando um relativo comprometimento. Vou botar aqui a ponderação T2 para a gente observar, melhorar um pouquinho aqui a janela para vocês, e vocês observarem, a nítida dilatação da via biliar, observe aqui, eu tenho uma área com menor dilatação da via biliar, que parece que está estufada, está tumefeita, tá? E com sinal mais próximo da normalidade. Na verdade, esse parênquima aqui está com sinal relativamente elevado. Tá? Então, na região onde eu não tenho um comprometimento, onde o comprometimento biliar ele é menor, eu tenho uma vicariância do parênquima hepático. A esse padrão a gente pode remeter a possibilidade de diagnóstico de colangite esclerosante primária. Dados associados aqui, o paciente tinha uma baita hipertensão portal, grandes colaterais, essas colaterais drenavam preferencialmente para a veia renal esquerda, que tinha um curso retroaórtico, ia para a cava, uma cava bastante ectasiada, uma importante esplenomegalia, traduzindo aí uma hipertensão porta significativa que pode ocorrer nos padrões de hepatopatia crônica de diferentes etiologias, ok? Tá? A gente fez um corte fino também, tá? Dando mais uma vez esse aspecto da doença comprometendo mais a periferia do fígado, a área central mais com vicariância, permitindo esse padrão assimétrico de comprometimento. Vamos à colangite, que ela é bastante importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial. E aqui eu vou dar alguns dados que eu acho importantes na colangite esclerosante primária. Primeiro dado que eu utilizo muito, gente, a colangite esclerosante primária, você tem uma proeminência ductal muito significativa, ou seja, você vê muito ducto. Repare que não é um ducto tão dilatado. Às vezes você tem um tumor de cabeça de pâncreas e você não tem tanta dilatação da via biliar. Tá? Nesse paciente aqui, a gente observa bastante ectasia da via biliar e ela chegando até a periferia. Tá? Isso se dá no padrão de colangite esclerosante primária. Isso aqui é o contorno hepático. Tá? E por que isso acontece na CEP e não acontece, por exemplo, em padrões obstrutivos tumorais ou litiásicos? Porque o ducto amontante ao processo de estenose da CEP, ele também está doente, ele também está inflamado. Ele tem um comprometimento da complacência ductal, então ele não consegue dilatar muito. Então o fígado e as vias biliares começam a recrutar outros ductos para distribuir essa hipertensão intracanalicular biliar. E com isso a gente vê muito ducto chegando até a periferia. Isso é um dado que eu utilizo bastante. Tem até um recurso que eu vou mostrar para vocês que eu faço rotineiramente quando eu tenho paciente com colangite esclerosante para passar esse tipo de informação. Então essa é uma colangio radial, a gente faz um bloco espesso. Esse bloco, ele está representado aqui. Repare que eu acabo girando ele mais em torno do hilo hepático, que é o que eu quero mostrar, Eu não tenho nenhuma alteração pancreática para mostrar, então eu otimizo o meu rodízio em cima da minha via biliar.
tá? A outra opção da colangio-ressonância são os cortes finos, né? A gente fez uns cortes bem finos aqui, ó, uma ectasia de via biliar. Essa sequência, quando é uma sequência trigada, nem sempre a reconstrução final ela fica de uma qualidade adequada. Então aqui, ó, tá a reconstrução final. Eu achei que ficou um pouco borrado. Eu considerei aqui a minha colangio radial, que é geralmente a que eu utilizo, que me gerou mais informação, tá? Então, um outro tipo de colangio que eu faço é o que eu chamo de colangio axial. E o objetivo, gente, é exatamente passar essa ideia de preenchimento da via biliar até o final. Então, vou mostrar aqui como eu faço essa colangio axial. É um plano que eu considero ele como axial oblíquo ou sagital oblíquo. Então, observem aqui, ó, eu estou no plano coronal, tá? Mais ou menos na região hilar. E olha como ficou o meu plano axial, tá? Minha colangio axial, ela vai um plano que ele é meio axial oblíquo, onde eu quero objetivar a via biliar intrahepática. Então, esqueço a informação do hepatocolédon, tá? Estatisticamente, a CEP compromete mais ducto biliar intrahepático do que extrahepático, e essa ideia de ocupação ductal até a periferia eu tenho, né, na via biliar intrahepática. Eu faço uma angulação exatamente no eixo da minha bifurcação ducto direito e esquerdo. E com isso eu consigo observar esses ductos chegando até a periferia, com uma proeminência ductal, sem que haja necessariamente, né, uma dilatação significativa, ok? Tá? Então são esses parâmetros que eu utilizo na avaliação da ponderação T2 e da colangio-ressonância na colangite esclerosante primária. Eu vou voltar à apresentação para a gente resumir esses achados em tópicos de uma forma mais didática. Então vamos lá. Então, entender primeiro o que é a colangite esclerosante primária, uma alteração inflamatória crônica, a origem dela é autoimune, que compromete essencialmente, né, o colangiocito, né, a célula da parede do ducto biliar. Ela está associada à retocolite ulcerativa e em quase 70% das vezes é realmente a doença mais associada, e o autoanticorpo mais comum é o P-ANCA, né? Esse autoanticorpo ele está muito mais frequente na retocolite ulcerativa e geralmente ele está negativo na doença de Crohn. Então, no diagnóstico diferencial de doença inflamatória intestinal é outro recurso que você também pode utilizar. Existem, sob o ponto de vista de imagem, 3 padrões mais frequentemente associados à colangite esclerosante primária. Eles habitualmente são progressivos, ou seja, tem um que é mais de uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase mais avançada. Entretanto, em boa parte das vezes, você vai ver a coexistência dessas 3 etapas evolutivas, tá? Então, ela não necessariamente, né, ela segue de uma para outra para outra. A gente pode ter a coexistência no lobo direito de um padrão mais inicial e no lobo esquerdo de um padrão mais avançado. Quais seriam? Então, inicialmente, você tem uma irregularidade da parede ductal, tá? Então, é necessário você ter uma ressonância de uma boa qualidade, bastante otimizada, né, para você passar essa informação, que é um detalhamento da parede da via biliar. Depois, talvez o padrão mais típico, né, são segmentos estenosos com dilatação montante. Entendam que essa dilatação ela não é muito significativa pelo motivo pelo qual eu já expliquei para vocês. O ducto montante estenoso ele também está inflamado, com a complacência comprometida. E por fim, você tem uma amputação ductal que nada mais é que um segmento extenso, né, de estenose pelo processo inflamatório. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Fases iniciais de CEP, a colangio-ressonância pode ser absolutamente normal. Então, se houver suspeição clínica, sugira controle futuro, avaliação para o CPRE, que tem uma capacidade de resolução espacial talvez melhor do que a colangio-ressonância. Tá? Outro dado de importância, a relação sinal-ruído baixa. Se você não tem uma ressonância otimizada, aparelhos de abaixo de 1,5 Tesla, né, ou então gradientes não muito otimizados na sua ressonância, você pode simular na fase inicial da CEP, que é a irregularidade da parede ductal. Vou mostrar um caso nessa situação para vocês. E por fim, a diferenciação de CEP e colangiocarcinoma, ela pode ser extremamente difícil, tá? Porque eles simulam estenoses da via biliar com espessamento parietal, pode ser apresentação de ambas as situações, tá? Então, nesse caso, eu sugiro que vocês acompanhem o paciente, vocês correlacionem com PET-CT, que seria uma opção, né, e marcadores tumorais, principalmente o CA199, tá? Então vamos ver primeiro a fase inicial, que seria a regularidade da parede do ducto. Então não há uma estenose necessariamente, né? O ducto que tem a parede irregular, aqui eu botei bem ampliado para vocês, tá? Outros exemplos aqui, ó, da via biliar intrahepática e extrahepática com irregularidade da parede ductal sem estenose associada. E de novo aqui, ó, esse ducto do segmento 6, como ele está bastante irregular, a parede ductal dele, tá? Cuidado, gente, porque
o aparelho não otimizado, né, aquela ressonância mais antiga, né, que não fez um upgrade, ela pode gerar uma irregularidade do aparelho ductal. Esse paciente veio para fazer uma avaliação de aumento de enzimas canaliculares e saiu com um laudo de probabilidade de colangite esclerosante primária. O médico solicitante entrou em contato comigo e falou: Antônio, não tem menor condição de ser CEP, não tem nem critério de história clínica, nem história evolutiva, doença, não tem doença inflamatória intestinal, não tem dado laboratorial. Então aí a gente chamou esse paciente novamente, colocamos ele no aparelho otimizado, 3 Tesla, é o mesmo exame, gente, é o mesmo paciente, e observe que a via biliar dele está absolutamente normal, o paciente já era colecistectomizado, com a parede absolutamente regular. Um dado interessante, observe o Wirsum. O Wirsum parece que está irregular aqui, ó. Tá? Então não tem porquê na colangite esclerosante você ter irregularidade parietal do ducto Wirsum, ok? E observem que aqui os ductos, tanto biliares quanto pancreáticos, estão com a parede absolutamente regular. A segunda apresentação é o segmento de estenose com ectasia montante. Estenose com ectasia montante é o padrão mais típico, é o chamado contas de Rosário, que a gente observa na literatura. Então são estenose com ectasia montante. Repare que não é uma dilatação muito importante, gente. Por quê? Porque o ducto montante ele também está inflamado com a complacência comprometida. E por fim, a fase mais avançada, eu tenho grandes segmentos de estenose. Então você vê um ducto meio perdido na periferia, tá? A gente chama até de amputação ductal. Parece que o ducto ficou amputado. Eu só vejo a periferia dele e depois eu vejo o ducto ao nível da região hilar. Okay? Geralmente esses pacientes já têm sinais de hepatopatia crônica. Então ele tem um contorno irregular do fígado, hipertrofia do lobo caudado, sinais de fibrose, etc. Tá? E por fim, aquela ideia de proeminência ductal que eu queria passar para vocês. Repare que eu não tenho muita dilatação da via biliar, não tenho, o ducto aqui não está com calheiro muito aumentado, mas eu tenho muito ducto visível, o que não é usual. Esse é o padrão de colangite esclerosante primária. Exatamente pela necessidade de distribuir a hipertensão biliar intracanalicular, ele recruta vários ductos biliares e eu começo a ver esses ductos biliares. Uma maneira de observar isso é eu trabalhar na colange axial. Então eu vou fazer nesse eixo da via biliar, ó, uma colange, um corte espesso, em torno dos seus 60 milímetros, e vou observar axialmente de forma oblíqua, ao nível do eixo da bifurcação ducto direito-esquerdo, a minha via biliar. E vou observar que esses ductos chegam até a periferia, traduzindo essa ideia, né, de proeminência ductal biliar. Ok? Gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Um grande abraço a todos.